tema do nosso devocional de hoje é ira justificada. O texto da palavra de Deus é Marcos 3, versículo de 1 a 6. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estava observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Nós temos aqui Jesus pedindo a um homem que tinha a mão seca para que ele ficasse de pé, porque pretendia curá-lo. Ele diz no versículo 3 para o homem vir para o meio, para que todos pudessem vê-lo. Aí ele faz algumas indagações que, pela lógica da vida, qualquer criança responderia com facilidade. Em versículo 4, ele disse: é lícito no dia de sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calaram. Era esse o modo de pregar de Jesus. Ele usava as coisas de fácil entendimento, com o objetivo de que ninguém teria desculpa de dizer que não tinha conhecimento daquilo. Apesar da facilidade na resposta, notamos que eles não responderam, porque a intenção era saber se Jesus curaria em um sábado para tê-lo de que o acusar. Já havia toda uma conspiração das autoridades vencida pelo mal nesse sentido. Em versículo 5 diz: e olhando-os ao redor com ira, entristecido pela dureza de seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e a sua mão foi completamente restaurada como a outra. Apenas no Evangelho de Marcos menciona Jesus com ira. Isso com certeza pode significar justa indignação. Estar entristecido era uma forma mais intensa de demonstrar insatisfação pela covardia e falta de sensibilidade por parte de fariseus e herodianos pela vida humana. Percebemos na Bíblia que podemos nos irar pelos mesmos motivos que Jesus Cristo se irava. Aliás, Efésios capítulo 4 e 26 diz: irai-vos e não pequeis. Se trata de se irar contra o mal, contra o erro, contra o pecado, contra toda forma de impiedade. É o que estava acontecendo aqui com a ira de Jesus. Eles estavam diante de pessoas ruins que não se importavam com o sofrimento humano. Essa foi a razão para a emoção de Jesus, a ponto de se irar. Era a dureza dos corações desses religiosos. Eles estavam rejeitando intencionalmente a verdade de Deus. Versículo 6 diz que eles, retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida.
Agora, percebam aqui a seguinte situação: fariseus e herodianos resolveram tomar conselho contra Jesus. Mas isso era logo, porque tinha urgência. E qual era o objetivo dessa urgência? Como poderiam destruir Jesus? Tem um fato aqui que continua me impressionando apesar dos séculos, porque é algo que nunca mudou na história da humanidade quando se trata de política. Quem eram os herodianos? Judeus partidários de Herodes, o Grande, Herodes Antipas da Galileia. Percebam essa palavra, partidários, é de partido mesmo. Vemos aqui que os herodianos se aliaram com os fariseus. Mas isso era algo irônico, porque os herodianos apoiavam o helenismo, que era uma influência grega, e os fariseus se opunham completamente a isso. A união desses dois grupos foi exclusivamente para fazer oposição a Jesus. Por conta disso, houve essa unificação, que nós vamos chamar de alinhamento dessas facções políticas e religiosas distintas. Isso diz alguma coisa para você no atual momento político brasileiro? Que Deus nos ajude, irmãos e amigos, a não seguir o caminho do erro. Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos que precisamos estar sempre na tua dependência para não pecar contra ti. Tem misericórdia daqueles que enveredam pelo engano com o fim de tirar proveito próprio, e também das pessoas de bem, mas que estão sinceramente enganadas. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.